O nome de Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra que está escrita no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. O assunto da palavra é a descida do Espírito Santo. Glória a Deus que estás no céu. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, línguas estranhas para eles. Mas para quem passavam e viam e ouviam, entendiam. Havia muito estrangeiro ali, e eles entendiam na sua própria língua. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Isso aqui é cumprimento do que Jesus falou para os seus discípulos depois da sua ressurreição. Todos estavam ouvindo e entendendo na sua própria língua. Os discípulos do Senhor, os apóstolos, os 11 que estavam reunidos ali, falando em dons de língua, pelo dom do Espírito Santo. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: como isso? Pois que? Ou seja, ficaram admirados, exclamaram: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medas, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, pelo dom do Espírito Santo. Então vocês viram aqui quantas nações, quantas línguas diferentes, povos estavam ali e estavam entendendo todos na sua própria língua, os apóstolos, os discípulos, falando das grandezas de Deus pelo Espírito Santo. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Então, havia aqueles que se maravilharam, como muitos hoje se maravilham com a palavra, com a leitura, com a pregação da palavra, e outros zombam. E aqui tinham também os zombadores. E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Achavam que eles estavam embriagados, porque Deus manifestou ali, e como se está escrito aqui, ó, todos reunidos no mesmo lugar, e de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, além deles ouvirem as linguagens, eles falando pelo dom de Deus em outras línguas, na língua dos estrangeiros que ali estavam, eles também viram, muitos viram
sobre eles como que línguas de fogo sobre a cabeça deles. Então Deus mostrou estes sinais logo após a ressurreição do Senhor Jesus, e mostrou estes sinais para que eles crescem e saíssem, e muitos ali creram, mas cuidado, teve alguns também que zombaram de tudo isso, porque o Senhor Jesus Cristo, logo após a sua ressurreição, está escrito ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, eu vou ler para vocês. A aparição de Jesus depois da sua ressurreição. Aqui, ó. E finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, agora o Senhor ordenou a ele, aos 11 discípulos, e disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora, os sinais que se seguem após a crença, após o batismo, após a pessoa crer e for batizado, tem os sinais que se cumprem até os dias de hoje. Observe o cristão, aquele que serve a Deus. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então veja que está aqui, ó, como um sinal. Depois, mais para frente, o apóstolo Paulo também vai falar que o dom de língua é um sinal na igreja para os que estão de fora. Porque os que estão dentro, eles já creem na palavra, já creem na pregação, no evangelho, na salvação em Jesus Cristo. Para nós é um dom maravilhoso de Deus, mas que também ele vai ensinar que devemos usar dele com controle, legitimamente pelo Espírito Santo, porque o Espírito está sujeito ao profeta, sem desorganização, sem gritaria, com cuidado, para que quem olhe, escute e veja, ouça e sinta a virtude de Deus e se alegre. Glória a Deus. Então aqui, ó, em meu nome expulsarão os demônios, esses são os sinais que seguirão aos que crerem. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. E os sinais seguiram após isso com eles, como aconteceu aqui no dia de Pentecostes, e até nos dias de hoje. O Senhor nos cela com os dons do Espírito Santo e na virtude de Deus pronunciamos palavras em outras línguas pela virtude. Falamos em língua, o Senhor é um dom que o Senhor fornece, assim como o Senhor dá dons para uns, para curar, para pôr as mãos sobre os enfermos, para profetizar, para ler a palavra, expor com profecia, com a guia de Deus, do Espírito Santo. A outros também o Senhor dá o dom de falar em línguas, como tem aquele que anuncia o evangelho e sai o evangelista, que é um dom de Deus, assim também Deus cela todos com a promessa do Espírito Santo. Todos aqueles que creem e são batizados, não confunda selar com o Espírito Santo com dons de falar língua. Falar línguas é um dom que Deus permite a alguns da igreja, o Senhor reparte com todos, assim, os dons. Profecia, evangelizar, curar, falar línguas, né? Dons da caridade.
o Senhor, e é ensinado aqui, procurai com zelo os melhores dons, que o Senhor tem as suas despensas cheias de dom para nós. Então peça com fervor, se dedique na oração a pedir de Deus os dons para você. Eu também vou pedir os dons para que Deus nos ensine. Pela misericórdia de Deus, Deus também me permitiu esse dom de falar em línguas. Então, não é quando a gente quer falar em língua, mas quando ligamos em Deus, na comunhão, em oração, em algumas situações, Deus permite que a nossa alma emita algumas palavras que nós não compreendemos, né? Mas que ela edifica a alma, o espírito sente aquilo que Deus, a virtude de Deus, mas, e isto também vamos ver aqui, que esse dom maravilhoso que Deus concedeu, ele é um sinal para aqueles que estão de fora, mas seja para você um sinal para bem, que não venha ser um zombador da palavra, que é como está escrito aqui, ó, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isto? Que significa isto? Essas línguas de fogo sobre a cabeça deles, e eles falando em línguas estranhas para eles, falando na língua dos estrangeiros que ali se encontravam. Muitos se maravilharam. Agora tome cuidado. E outros zombando diziam, estão cheios de mosto, estão bêbados, essa turma aí, estão embriagados. Então cuidado, não faça juízo que venha ferir e contrariar o Espírito Santo de Deus. Porque, ó, tá aqui, vamos olhar aqui, ó, em 1 Coríntios, no capítulo 14, Paulo dá uma explicação sobre o dom de línguas, sobre falar língua. Ele diz aqui que o dom da profecia é superior aos dons das línguas, porque tem que usar com cuidado esse dom de língua, não fazer barulho, não fazer escândalo, mas controlar a altura, o movimento do corpo, não sapatear, não ficar gritando, tudo com moderação. As coisas de Deus, ela é bonita com moderação. Então o profeta, porque diz que o Espírito está sujeito ao profeta. E aqui, ó, no versículo 22, ele diz isso aqui, ó. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então, aquele que fala pela profecia, pelo seu próprio entendimento na igreja, na pregação da palavra, ele está falando para os fiéis, para aqueles que estão ouvindo, eles entendem. E agora, de sorte que as línguas são um sinal para os que estão de fora, para eles dizerem, olha, o Senhor está com este povo, o Senhor está com essa pessoa, porque ali se vê um dom de Deus, que o Senhor Jesus disse que haveria com eles, após crer no Senhor e ser batizado, que o dom de língua, um dos dons que o Senhor deu lá em 16 de Marcos, no versículo 15 em diante, e estes sinais seguirão aos que crerem. E ele diz, falarão noutras línguas, que é o dom de línguas. Então, esta é a palavra de hoje. Falamos sobre a descida do Espírito Santo. Então, quem fala em língua, ele fala pela virtude do Espírito Santo. Você que está de fora e não conhece, saiba que aquele que fala em línguas está falando porque o Senhor o tomou com uma virtude espiritual e depositou nele este dom, para você ver que o Senhor está com esse povo, com essa pessoa. Então leia novamente aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, né, de Atos dos Apóstolos, e leia também em 1 Coríntios capítulo 14, que fala sobre o dom de língua, sobre o uso do dom de língua, com moderação e cuidado.
ficamos por aqui. Deus abençoe a todos. Deus seja louvado. Amém.